Olá, galera. Bom, depois de nós termos visto, no primeiro capítulo, falar sobre a classificação dos seres vivos, vocês lembram que ao final o final do capítulo era falando dos 5 grandes reinos, não é isso? Terminando esse primeiro capítulo, antes de começarmos então os reinos, nós vamos antes falar de quem? Dessa galera aqui, né? Os vírus, eles que estão nesses dias aí fazendo todo esse destroço aí, no mundo e no Brasil aí através do coronavírus, né? Por que esse grupo aqui vem antes dos reinos? Porque é o único que não tem reino, né? É o único grupo que ainda hoje está nessa discussão, se cria ou não cria um reino para eles. Então, sobre os vírus, que no livro de vocês aí está muito resumido, dá mal uma página, o que o autor deu de espaço para esse grupo. Nós vamos aqui ampliar bem mais coisas, vamos falar de mais coisas do que o que tem aí no livro de vocês. Começando então pelas características. Quais são as características principais que identificam o vírus? A primeira é serem todos microscópicos, Ninguém vê um vírus por aí. São todos de dimensões muito pequenas, só podem ser vistos ao microscópio eletrônico, nem microscópio óptico, mas ao microscópio eletrônico. A principal característica deles, que foi o que chamou a atenção dos biólogos quando foram vistos pela primeira vez, o fato de serem acelulares, que é a discussão até hoje, Se a teoria celular diz que todo ser vivo é formado por células, eles não são, por isso que muitos não aceitam chamar os vírus de seres vivos, Mas nós já vimos isso anteriormente, que eles são pelo fato de serem capazes de se reproduzirem. A terceira característica que identifica muitos vírus é o fato de serem parasitas intracelulares obrigatórios. Um vírus, então, para ele conseguir se reproduzir, ele tem que invadir uma célula viva, obrigatoriamente, para que ele consiga, então, realizar o seu processo de reprodução, que a gente vai ver mais à frente. Essas duas características aqui, acelulares, parasitas intracelulares obrigatórios, são as características que mais identificam os vírus. Porém, além dessas, o que acontece com eles? Fora de uma célula, os vírus são inertes, ou seja, não tem poder nenhum, São inofensivos. Agora, no momento que eles adentram uma célula, aí sim, eles mostram todo o seu poder infeccioso, a capacidade de causar danos, Como é o caso aí que nós estamos vendo atualmente com essa questão do Covid. Uma outra coisa, um vírus fora da célula, ele pode ter vida curta, ou seja, poucas horas de vida. O HIV, por exemplo, já li em algum lugar que a vida de um HIV fora de uma célula é de 2 horas, Já outros podem ter uma vida extremamente longa, porque eles apresentam a propriedade, muitos vírus, de se cristalizarem, ou seja, formar como uma capa protetora que lhe dá uma sobrevida por muito e muito tempo, Então podem durar dias, podem durar meses, até penetrar uma célula, invadir uma célula e realizar todo o seu processo de reprodução. Os vírus também são caracterizados por uma estrutura corporal muito simples, como nós podemos ver. Já até comentamos isso nas nossas revisões, no começo. O que forma um vírus? Um capsídeo nada mais é do que uma capa, um envelope formado de proteínas, um envelope proteico, e um ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA. Se esse vírus apresenta a molécula de DNA, ele é considerado um vírus de DNA. Se ele apresenta como ácido nucleico RNA, ele é chamado de vírus de RNA. Então, ou o vírus só tem o DNA ou só possui o RNA. Uma exceção de um vírus foi encontrado aí algum tempo atrás,
portando os dois ácidos nucleicos, né? Mas isso é uma exceção, é raríssimo. A maioria dos vírus só possui um ou outro. E aí, a maioria dos vírus só possui capsídeo e ácido nucleico, e esses dois elementos formam então o que a gente chama de nucleocapsídeo. Agora, alguns têm a capacidade de apresentar essa cápsula, que ela é lipoproteica, formada de lipídio e proteínas. Por quê? Porque ela é proveniente da membrana plasmática da célula parasitada. Então, alguns vírus têm a capacidade de, ao infectar a célula, quando sai, leva com eles uma parte da membrana plasmática dessa célula e forma então uma película extra, né? uma estrutura extra, que é a cápsula. E assim, aqueles vírus que apresentam essa cápsula são chamados de capsulados. O exemplo do HIV, o vírus causador da AIDS. Aqueles que não possuem cápsula, ou seja, só possuem o capsídeo e o ácido nucleico, são chamados de não capsulados, né? Ou seja, só possuem o núcleo capsídeo. Um exemplo, o vírus da varíola. Agora o detalhe. Entre vírus de DNA e vírus de RNA, o vírus de RNA são os mais perigosos. Entre os vírus capsulados e os não capsulados, dizem os biólogos, os cientistas, que os capsulados são os mais perigosos. Então, por que o HIV é tão temido? É um vírus de RNA, é um vírus capsulado. Quem também tem essas características? O coronavírus. É um vírus de RNA, é um vírus capsulado. Então, por isso hoje ele está causando todo esse pânico aí no mundo afora, né? Bom, então essas são as principais características. Eu esqueci de citar aqui também que os vírus também têm como característica, né, só um acréscimo que eu esqueci de colocar aqui nesse resumo. Os vírus não têm metabolismo próprio, ou seja, eles usam o metabolismo da própria célula, principalmente para se reproduzir. E os vírus também, né, por portar material genético, ele pode então transmitir suas características aos seus descendentes, que é uma característica também dos demais seres vivos, né? Então, essas são as principais características de um vírus, mas lembrando que as duas principais são o fato de serem acelulares e também de serem parasitas intracelulares obrigatórios, ok? Segunda característica, partindo então para o segundo detalhe sobre os vírus, é sobre a sua reprodução. Os vírus eles possuem duas características interessantes. A primeira é essa chamada especificidade. O que é isso? É a capacidade que um vírus tem de só conseguir infectar apenas um tipo específico de célula. Então nunca um vírus infecta dois ou mais tipos de células ao mesmo tempo, é sempre um tipo. E por que isso? Porque a resposta a isso está aqui, ó. O capsídeo não é formado de proteínas? Sim. A célula que ele invade tem na membrana plasmática também o que? Proteínas. Então, o vírus ele detecta a célula correta pelo perfeito encaixe da proteína do capsídeo dele com a proteína da célula que vai ser parasitada. Por isso que nesses exemplos aqui, ó, o vírus da gripe, qual é a célula específica, célula-alvo dele? As células das vias aéreas, porque é onde estão as células que vão haver o encaixe perfeito da proteína do vírus com a proteína da membrana da célula que vai ser parasitada. O vírus da hepatite, qual é a célula-alvo dele? As células hepáticas, hepatos, fígado, as células do fígado, né, os chamados hepatócitos. Então ali é onde há o encaixe perfeito da proteína do capsídeo do vírus
com a proteína da membrana da célula. E o terceiro exemplo, o vírus da AIDS. Quais são as células específicas dele? As células de defesa, os chamados leucócitos, e mais especificamente um tipo de leucócito chamado linfócito. Então é nesses linfócitos, nessas células, onde há o encontro, o encaixe perfeito da proteína do vírus com a proteína da membrana da célula. Por isso que um vírus HIV causa AIDS nunca vai contaminar as vias aéreas, né? Você não adquire AIDS pela respiração por um espirro, gotícula de saliva, por exemplo, como você pega a gripe, né? Um vírus da hepatite nunca vai atacar um leucócito, uma célula de defesa. Por quê? Porque não há esse encaixe perfeito entre os elementos, certo? Então, cada vírus tem essa característica da especificidade. Claro, pode ter alguma exceçãozinha, mas a grande maioria é assim. O vírus, ele só ataca um tipo específico de célula. Por causa de quê? Porque tem que haver um encaixe perfeito, igual uma chave numa fechadura, entre a proteína do vírus e a proteína da membrana plasmática da célula. E é a partir daí que vai se dar, então, o segundo momento, que é a reprodução propriamente dita, que são os estágios, que nós vamos deixar então para um próximo vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. E nós vamos ver que a reprodução de um vírus tem vários estágios. E nós vamos falar o passo a passo de cada um e também dar alguns exemplos aqui para vocês. Ok, gente? Valeu!